que dice que en realidad a partir de Auschwitz toda imagen ligada a los cuerpos tiene esa marca, como que es imposible hoy en día ver un cuerpo sin la marca del Holocausto. Y que de alguna manera él piensa que el arte contemporáneo es el arte que toma como foco la catástrofe. La historia también, hubo un debate después del nazismo muy famoso entre las corrientes de historiadores en Alemania, y de ese debate surge para ver cómo se contaba la historia alemana, y surge una pregunta que es cuestionar la historia misma como modo de relatar los hechos. Me voy a apurar un poco porque si no, la ciencia se ve cuestionada, no solamente por todos los trabajos desde la biopolítica, que cuestionan la matriz de poder que va inserta en la ciencia, sino que ustedes saben que Hess, que era el director, digamos, del campo de concentración de Auschwitz, decía que el nazismo era biología aplicada. Y de algún modo, en todo el proceso de genocidio, desde la eutanasia del principio, las leyes eugenésicas, la selección de los prisioneros, la administración de los gases en las cámaras de gas, abrir las cámaras de gas, todo estaba a cargo de médicos. De hecho, Servatius, que fue el abogado defensor de Hess y creo que también de Eichmann, él decía que matar era un asunto médico. Entonces, esto de alguna manera pone en cuestión también la ciencia, la matriz de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? De algún modo, el discurso capitalista se pone en cuestión, porque Auschwitz era también un complejo industrial, había grandes fábricas, ahí estaba la Siemens, estaba Krupp, estaba IG Farben, todas en el predio del campo, que trabajaban con mano de obra esclava. Entonces, de algún modo, estas son las cosas que impactan en cada una de las disciplinas, ¿no? Cuestionándolas. Veamos qué pasa en el psicoanálisis. El psicoanálisis ha sido sumamente interpelado por esto. Se han escrito kilómetros de literatura sobre Auschwitz. Más allá de ciertas cosas controvertidas que es la política oficial, institucional frente al nazismo que llevó a cabo Jones, y acá en Río ha habido ecos de eso, ¿no? Hay como una historia en relación a eso. Hay como dos vertientes. Una vertiente que es la vertiente terapéutica, que es trabajar con sobrevivientes de este genocidio o de otro genocidio, o con las distintas generaciones de sobrevivientes, que es una vertiente muy importante. Y hay otra vertiente que es trabajar conceptualmente para explicar lo que pasó. Se han inventado muchos conceptos, se ha estudiado mucho la idea de trauma, se trabajó sobre los fenómenos de masas, se trabajó sobre modelos de identificación. El psicoanálisis se puso a pensar en esto, pero con la siguiente paradoja. Los autores en general aceptan que Auschwitz fue un unicum, una experiencia única, pero a la vez les aplican los conocimientos psicoanalíticos como si no lo fuera, como si fuera una experiencia más. Entonces me puse a leer muchos testimonios de sobrevivientes. Y ahí encontré algo que me conmovió mucho. Y es que en general, bueno, está estudiado que no muchos sobrevivientes han consultado a analistas. De hecho, no ha sido usual que consulten analistas, ni siquiera a analistas sobrevivientes, que también los hay. Y yo tomé algunas notas de algunos comentarios, se los voy a leer, son breves. Para Primo Levi, ¿no? que él decía que para él escribir era como recostarse en el diván de Freud. Decía, él alertaba contra los freudismos mezquinos. Él decía, no creo que los psicoanalistas que se han arrojado con avidez sobre nuestros conflictos sean capaces de explicar el impulso de testimoniar. Su saber ha sido elaborado y probado afuera. Sus interpretaciones me parecen imprecisas y simplistas. Como si Bettelheim, que es un psicoanalista y sobreviviente, nos mirara de frente y nos dijera, ahora les voy a explicar todo. Améry, otro sobreviviente, un escritor, un filósofo importante, dice, hasta hoy me ha parecido oscuro y a pesar de todas las laboriosas investigaciones de tipo histórico, psicológico, etc., imposible en el fondo de aclarar. Toda tentativa de explicación fracasa del modo más irrisorio.
Steinberg se decía, cada vez me salen con la vieja historia, el inconsciente. Estos exploradores del límite, los que han tenido acceso a una experiencia límite de lo humano, como por esta pregunta que vos traías, de algún modo no tienen demasiada consideración por lo que los psicoanalistas hemos dicho al respecto. Y me parece que hay que escuchar eso. Entonces, yo pensaba que uno podría como poner a prueba nuestros conceptos a partir de los testimonios de los sobrevivientes. O sea, hacer algo parecido a lo que creo que es de buena práctica hacer con el arte. Cuidarse de interpretar al arte y en todo caso dejar que el arte nos interpele a nosotros en tanto analistas. O sea, no hacer un ejercicio de psicoanálisis aplicado al discurso de los sobrevivientes, sino interpelar el psicoanálisis desde el discurso de los sobrevivientes. Y ahí me parece que uno podría pensar cada uno de nuestros conceptos desde esa luz, ¿no? Por ejemplo, Seumi traía ayer lo de la cultura y la barbarie, ¿no? Usted sabe que Benjamin decía que no hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que hay algo de la cultura que avanza a raíz del domeñamiento pulsional que tendría que ver con la barbarie, y que en todo caso si aparece un genocidio es por un resurgimiento de la barbarie pulsional. Pero en realidad esto surgió en uno de los pueblos más civilizados de la Tierra, en un contexto, por eso no fue en el tercer mundo, ¿no? Fue en el corazón del primer mundo. Y de alguna manera no se trató de la obra de unos cuantos perversos o psicópatas, ¿no? Lo que uno podría pensar, ¿cuál es el sujeto en juego acá? Así como Freud pensaba en Dora, en Juanito, nosotros podríamos pensar cuál es el sujeto en juego. Y a mí me parece que el modelo para pensar el sujeto no es Hitler, no es la mente de Hitler, es la mente de otro Adolf, que es Eichmann, por ejemplo, ¿no? Que él decía que Hannah Arendt estudió muy bien el caso de él. Él decía que tenía una normalidad rayana en lo vulgar, ¿no? Él habla de la banalidad del mal porque era un personaje oscuro que además decía que no tenía ninguna animadversión hacia los judíos, por ejemplo. Y sin embargo fue uno de los artífices de la ingeniería del genocidio. Esa persona me parece que la tenemos que estudiar, ese modelo de funcionamiento. Por ejemplo, uno podría cuestionar también la idea del lenguaje, ¿no? A partir de esto que pasó. Yo lo escuchaba al colega crítico de cine y además de colega nuestro y el testimonio tuyo hoy, y me parece que uno podría pensar a la luz de esto modelos de la interpretación, ¿no? Porque la interpretación tiene que ver también con cómo uno se las arregla con eso imposible de decir, imposible de ser dicho. Me parece que en el cine, por ejemplo, hay modelos muy claros en eso, porque, por ejemplo, un modo podría ser el modo de La lista de Schindler o de La vida es bella, que hay como una ficcionalización del llamado holocausto. Y en esa ficcionalización hay algo que se hace soportable. Uno puede procesar algo que se hace soportable. Me parece que en otro lado está la película de Lanzmann, no sé si han tenido oportunidad de verla, que se llama Shoah, que es una película que me parece que está en la línea de los testimonios que vos traías, sin ficción, sin material de archivo. Es tremenda, además que dura como 9 horas, es insoportable de ver de corrido. A mí me parece que eso es un modo de lidiar con el horror, imposible de ser nombrado. Y a mí me parece que en nuestra clínica a menudo nos pasa de tener que lidiar con eso, aunque no trabajemos con sobrevivientes de la Shoah. Hay algo del horror o de lo innombrable con lo que lidiamos cotidianamente en la clínica. Y uno podría pensar la interpretación desde ahí. Yo encontré una frase de otro sobreviviente que me parece muy interesante para pensar el lenguaje analítico y el lenguaje de la interpretación. Dice así, la sobreviviente se llama Eti Ilesum, era una adolescente que fue mandada a un campo de concentración. Decía así, y ella escribe como unos diarios, dice,
para encontrar un nuevo lenguaje apropiado a la nueva forma de ver la vida, hay que callar hasta haberlo encontrado. Ese silencio, ¿no? Pero a la vez dice, aún así, no es posible callar. Sería también una huida. Hay que intentar encontrar el lenguaje mientras se habla. Uno podría pensar también en la tríada de recuerdo, repetición, elaboración, que es muy habitual para nosotros, a la luz de los testimonios de los sobrevivientes. Porque en general nosotros estamos acostumbrados a pensar que todo lo que va para el lado del recuerdo, de algún modo se lo robamos al territorio de la repetición. Pero en realidad no es así. No es así en la clínica con los pacientes, donde hay algo demoníaco en la repetición que subsiste. No es así en la historia de los pueblos. Hay esa frase de Santayana conocida que es: los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Bueno, después de Auschwitz ha habido innumerables holocaustos, ¿no? O sea, no ha sido un antídoto. Y en ese sentido, me parece que también hay cierto exceso de los analistas por ahí en pensarnos como técnicos del recuerdo, ¿no? Y por ahí descuidamos la dimensión del olvido, aunque sea un olvido que viene a partir del recuerdo. En Grecia existían, al lado de un oráculo, dos fuentes. Una era la de Mnemosyne, era la memoria, y otra era la de Letes, que era el olvido. Entonces había que beber de las dos. Y de algún modo nuestro oficio me parece que tiene que ver con eso también, ¿no? ¿En qué dosis olvidar? ¿En qué dosis recordar? Ya voy a tratar de ir como cerrando. Uno podría pensar la práctica nuestra en el reverso del nazismo, como el reverso del nazismo, de varias maneras. Por un lado, porque nuestra práctica es una práctica de la responsabilidad. El nazismo, ustedes saben que fue un movimiento que se caracterizó justamente por la irresponsabilidad. De hecho, después se habló mucho sobre la culpabilidad colectiva en Alemania en la posguerra, y de algún modo, bueno, el mismo Eichmann él decía que no era responsable, él había sido parte de un engranaje, de una maquinaria. Y nosotros, el dispositivo analítico funcionando, es una máquina de producir sujetos responsables. Porque si uno ve lo que pasó en el nazismo, aparece un dato muy interesante, es que siempre, aún en las peores circunstancias, siempre hubo alguien que dijo que no. Como el Bartleby de Melville, ese que preferiría no hacerlo. Eso ha sido muy estudiado en experiencias colectivas. Por ejemplo, hubo un batallón que se llamaba 101, que era un batallón que hacía la misma tarea de los grupos de tareas oficiales, pero lo hacía en la retaguardia, y estaba formado por gente de la comunidad. Entonces hacían verdaderas matanzas. Pero a la vez siempre había alguno que decía, no, yo no lo hago. Pocos, pero había. Y en ese sentido, eso tiene que ver con los sujetos que producimos nosotros. Y hay un mundo de distancia entre Eichmann, que decía que no era responsable, era parte de un engranaje, y el piloto de Hiroshima, por ejemplo, Ederly. Ustedes saben que el piloto que lanzó la bomba en Hiroshima, que no sabía que estaba lanzando una bomba atómica, y que obviamente no había dado la orden de eso, intentó suicidarse después. Intentó suicidarse por sentirse responsable de lo que había sucedido. Hay como un mundo de distancia, ¿no? Y me parece que nosotros producimos sujetos responsables. Después, otra cosa en la que estamos en el reverso de Auschwitz, me parece, es lo que tiene que ver con la potencia del relato, esto que aparecía en el video, ¿no? Porque cuando se estudian las fuentes alemanas de genocidio, se habla de números en general, de cifras. Y en los apéndices están los relatos, los casos, muy poquitos casos. En cambio, en las fuentes de los sobrevivientes son básicamente historias, casos, testimonios. Como decía el hombre de la película, él sobrevivió para contar. Y algo de eso, del contar y del dar testimonio de una ausencia. Ustedes saben, Primo Levi, en realidad, eso Agamben lo analiza bien, decía que él no testificaba por él testificaba por los que no podían testificar.
y se refería a lo que en los campos de concentración llamaban musulmanes, que eran los seres emaciados, que no podían hablar, que estaban realmente ya deshechos como seres humanos. Entonces Primo Levi testificaba aludiendo a esa ausencia. Y me parece que eso también se aproxima bastante a nuestra clínica, ¿no? Donde de algún modo se hace lugar a una ausencia. Los analizantes hablan de una ausencia de un modo u otro, y nosotros somos testigos de los testigos de esa ausencia. Me parece que otro punto que nos pone como en el reverso tiene que ver con esto, ¿no? Que el dispositivo analítico, no las teorías, porque me parece que las teorías, aun cuando hablan de una ausencia, todas las teorías hablan en un momento u otro de la ausencia, tienen un efecto de llenar la ausencia, de cegar las ausencias. En cambio, el dispositivo analítico es al revés. El dispositivo analítico pone en acto una ausencia, hace aparecer una ausencia. El dispositivo analítico me refiero al diván, el sillón, la atención flotante y la asociación libre, y no más que eso. Y en ese sentido hay como, me parece que también estamos en el reverso de Auschwitz al pensar lo que sucede con la comprensión. Usted sabe que Lacan advertía contra la comprensión, decía, por no comprenda. Bion, en la frase que Ney traía, sin memoria, sin deseo y sin comprensión. Y me parece que hay que resistirse a comprender. Comprender en cuanto a entender, comprender en tanto calmar. Y a mí me sorprendió mucho cuando yo leo un testimonio, no de una de las víctimas, sino de uno de los genocidas, Albert Speer, que fue uno de los lugartenientes de Hitler, uno de los pocos que aceptó la responsabilidad y estuvo preso mucho tiempo. Pero ustedes saben que él se puso a analizar el Holocausto usando a Freud y usando la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Sí, me parece escandaloso eso, ¿no? Uno debería como poder abstenerse de comprender, ¿no? Callarnos, como decía Stein, callémonos al menos una temporada. Yo escucho eso desde los sobrevivientes para los psicoanalistas. Bueno, me paro. Acá, no es suficiente. Muito obrigada, Maria. Muita coisa para a gente pensar. Então, vamos abrir agora para todos, né? Para conversarmos. E quem quiser estar com a palavra, por favor, levante o dedo. Eu vou circular com vocês. Começo eu? Posso começar? Por favor, Silvia. Até porque o Mariano falou comigo sobre o que eu tinha trazido, né, sobre o conflito natureza e cultura ontem, e quando creio que você compreendeu o que eu estava querendo dizer. Quer dizer, quando eu trago a figura de Miranda na Tempestade, é a voz da ingenuidade, né? É a voz daquela que pode olhar no mundo novo a condição humana como bela, né? Porque me incomoda um pouco na questão do Caliban, que é um monstro, né? Me incomoda um pouco a nossa fala de psicanalistas sobre a doma, né? O domar, o controlar a barbárie, como se isso fosse possível, digamos. Eu acho que nesse sentido nós estamos ainda com um Freud que definiu as relações entre ego e id numa imagem de cavaleiro cavalgando o cavalo, né? Como se isso fosse possível, não é? E como se isso fosse o desejável. Eu penso que a grande questão que traz a Tempestade para nós
e que traz a figura de Caliban como canibal, né? É exatamente a possibilidade de nós termos, de percebermos e sentirmos a condição humana como inexorável. Temos calibãs, somos calibãs e somos Miranda, nesse sentido. Eu, por sua causa, eu estava lhe dizendo que eu fui ler o livro do Agamben, né? O que resta de Auschwitz. Eu acho que você tem toda a razão quando você traz isso à discussão, porque o Agamben nos diz, né, que após Auschwitz, quer dizer que Auschwitz é um dispositivo ético que pode ser tomado como um dispositivo ético. E como quando ele diz que não interessa, quando ele cita Primo Levi, se não me engano, dizendo que o importante não é a questão da pensar racionalmente, a racionalidade sobre a dignidade, não é? Mas que interessaria, não é, saber da dignidade e das indignidades, não é? O interesse quer dizer, filosófico, mas do testemunho, não, porque o importante, pelo que eu entendi, mas isso eu queria falar, que você falasse mais, seria, quer dizer, nos testemunhos, não testemunhar para julgar, não é? Tenho a impressão que ele faz uma distinção entre dois tipos de testemunho, né? O testemunhar para o julgamento e o testemunhar e o testemunho apenas para narrar, não é? Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, obrigada. E nem muito obrigada, conversamos depois. Então, Ana Sabrosa, por favor. Bom, obrigada à mesa por esses trabalhos tão valiosos, né? Eu estava aqui pensando, Ney, quando você nos lembrou que em Shakespeare somos feitos do tecido, né, da matéria de que são feitos nossos sonhos. Então a gente não está falando do sonho realmente como algo encantador, mas como algo que contém o inconsciente, né? E juntando com o que o Mariano trouxe para a gente, eu ontem saí daqui pegando um táxi, né? Todos nós mais ou menos assustados, tem violência, não tem violência. E uma colega me deixou perto de casa. E no táxi, eu saltei do táxi e, assim, inesperadamente, vinha um grupo de 10 meninos, todos descalços, sem camisa. E eu, instantaneamente, não abri a porta do carro, né, do táxi, e pedi para o motorista: o senhor pode aguardar um pouquinho, passar essas pessoas? E aí a colega que estava do meu lado, né, olhou para mim: ok, vamos aguardar. E aí ele puxou um cacetete de dentro do carro e falou assim: deixa eles, moça, porque eu tenho isso aqui para eles, né? Levantou o cacetete. E eu fui para casa depois de ouvir vocês, aquela mesa, né, uma noite assim realmente muito rica, com aquilo dentro de mim, né? E vocês trazendo agora essa questão do Holocausto, me fez juntar uma paciente que se deixou ser analisada, que culminou no livro Uma Estrela pela Fresta, e que ela conta que um momento de maior dor ou angústia, não sei exatamente dizer o sentimento, mas foi quando foi roubado um pão, né, um pedaço de pão que ela ganhava, porque era criança e estava lá presa, né, no campo de concentração, e ganhou a graça de alguém e ganhava um pão extra, né? Então a maior recordação de barbárie não era propriamente se assim ou assim eu interpretei, né? Eu acho que é isso que está ali. Não seria do que ela viu lá fora, mas do que ela viu ali dentro daquele quarto, onde um igual, né, um que estava na mesma condição dela, roubou o seu pedaço de pão.
Então, eu acho assim que a cada momento, realmente, como que a gente está dentro disso, né? Como que esse nosso inconsciente fala, e eu queria só ouvir um pouco mais de vocês em relação a isso tudo. Passar para a Liana, Liana, por favor. Bem, eu queria agradecer a intervenção da Ana, porque enquanto eu estava ouvindo, algumas ideias vieram à cabeça sem nenhuma vontade de sistematizá-las. Eu deixo o trabalho para vocês. Uma delas é essa que a Ana trouxe agora, porque enquanto o Ney falava dos sonhos, eu pensava, o Ney não se emenda, ele é um otimista sempre. Porque eu pensava nos pesadelos, né? E eu pensava que... A Fernanda já vai te defender. Já levantou o dedo. E eu ficava pensando nesses pesadelos e em algumas questões que nós fazemos, isso que a Ana está lembrando, a todo momento. Quer dizer, os pequenos, grandes crimes que cometemos todo o tempo, nós, inclusive os analistas, né? Acho que é um exercício terrível esse da gente ser analista, porque eu acho que é muito difícil que a gente tenha que admitir que existe em nós aquilo de pior, né? E essa luta que a gente tem permanente para que a gente não seja tão ruim assim, para que a gente não seja nem tão obediente às regras, vamos dizer aqui, um petit comité, né? Que a questão da obediência às regras formais da psicanálise já fez muitos psicanalistas monstros, né? E não só os que colaboraram com o nazismo, né? Tivemos proximamente em nosso meio alguns exemplos desse. Então, isso é uma questão que me aflige um pouco, porque eu sempre fico com medo de que a gente, sentando na poltrona, a gente esteja do lado dos bons e dos puros, não é? Porque é uma luta, pelo menos eu me sinto assim todo o tempo. Duas outras questões que eu queria trazer só como pontuações. Mais despacio, ou está bueno? As duas outras questões, uma, eu me lembro de um encontro que a gente teve em São Paulo e o Marcelo Vinhar estava presente. E era um encontro em que falava um colega americano. Estávamos no mês de setembro e isso deve ter sido 2006, 2005, não é? E esse colega faz, então, esse colega americano, alusão a 11 de setembro. Ele faz alusão ao 11 de setembro e a plateia toda de analistas brasileiros se solidariza, eu inclusive, né, com o trágico episódio do 11 de setembro de 2001. E imediatamente, enquanto eu falava disso, eu me lembrei do 11 de setembro de 1973, no Chile. E aí falei nisso, e me lembro até que quando eu saí, o Marcelo Vinhar, que não me conhecia, dizia, graças pelo que ha dicho, né? Porque é verdade, ninguém, como se uma tragédia, a gente fosse esquecendo, e as tragédias vão se repetindo, elas não têm que brigar em numerologia, mas agora vem a segunda observação e é para o Mariano. Alguns anos atrás eu tive em La Plata, no Museu Histórico, que estava muito feio, muito mal organizado. Mas eu vi uma coisa que me impactou muitíssimo, que era a história dos índios da Terra do Fogo, que assim se chamavam, os brasileiros não sabem. Se chama, a gente chama de Terra do Fogo, porque eram índios que andavam nus em canoas com fogos nas canoas para se aquecerem na Patagônia. E foram dizimados todos. Tinha havido uma luta para que o último exemplar, os restos mortais do último exemplar, que tinha sido levado para a Europa, tinha retornado havia poucos anos ao solo argentino. Então foi uma etnia que foi inteiramente destruída pelo homem branco.
Eu diria que no Brasil, o Darcy Ribeiro calculava que eram 6 milhões de índios brasileiros. E hoje, depois de muitas campanhas e da gente ter conseguido da década de 50 para cá um aumento, né, da taxa de crescimento dos índios, nós temos cerca de 800 mil índios. Então, esses genocídios também que são feitos em língua menor ou em línguas menos que Caliban, né, línguas Caliban antes de tentarem, né, antes dele conseguir balbuciar. Então, são alguns pontos assim que eu gostaria de trazer e pedir para vocês falarem. Vocês querem falar agora ou a Fernanda? Alô? A pergunta pode ser tanto para o Ney como para o Mariano. Longe de mim pretender ter uma explicação reducionista sobre o fenômeno nazista. Mas, recentemente, foi lançado no Rio, já coisa de uns 3 ou 4 meses, um filme sobre a Hannah Arendt. E eu assisti o filme 2 vezes, a segunda vez foi numa reunião, teve uma exibição com um debate com um filósofo, professor universitário, que tem livros no Brasil publicados sobre Hannah Arendt. E uma coisa que me impressionou no filme, eu não estou falando do que a Hannah Arendt escreveu, estou falando do que a personagem do filme diz, que houve um grande equívoco do Ocidente em considerar a importância do egoísmo na gênese do nazismo. E no filme ela repete o que todos nós conhecemos, mesmo que não tenhamos lido Hannah Arendt, repete a questão da incapacidade de pensar. Eu perguntei então a esse professor, se trocando a questão do egoísmo por narcisismo, se ele achava que realmente era um equívoco ou era uma possibilidade razoável e jamais um equívoco. E ele fugiu da resposta, ele disse apenas que a Hannah Arendt não se preocupava com categorias psicológicas. Então eu queria trazer de novo essa pergunta, porque realmente eu não tive tempo nem oportunidade de ler ou reler o que eu já tivesse lido há muito tempo de Hannah Arendt, sobre se realmente ela teria dito isso, que é colocado no filme, né, como palavras dela, do grande equívoco do Ocidente considerar o egoísmo como um dos fatores da gênese do nazismo. E se realmente vocês acham que é um grande equívoco, se é que é válida essa formulação. No mais, queria parabenizar. Fernanda Maria. É curioso, logo que Ney e Mariana acabaram de falar, eu tive vontade de falar. Mas eu sempre espero um pouquinho e tal, deixo mais para o final. Mas quando Liana falou, foi um estímulo a que eu pedisse de imediato a palavra. Pelo seguinte, porque ela falou no otimismo do Ney. E o que eu ia falar de início foi do sentimento que a mesa me despertou. Porque eu fiquei muito triste, e ao mesmo tempo, é curioso, eu senti as duas falas como um contraponto, né, de todo o ódio, toda a barbárie, toda a capacidade indizível. Não sei nem se eu posso chamar de ódio ou de barbárie, eu acho que realmente é indizível, esse é o aspecto que Mariano trouxe. Eu também, Ana Maria falou sobre o testemunho de uma colega nossa, Gústia Fissmann, que foi prisioneira com 3 anos de idade, 4 num campo de concentração, e tem um testemunho que foi relatado por um colega nosso, um grande psicanalista da nossa sociedade, o Carlos Duin, que é esse livro, Uma Estrela pela Fresta, que a Ana Maria citou. E eu faço alusão a um pequeno fragmento desse livro, desse testemunho,
porque Gustia fez análise com Paula Reimann durante um período na Inglaterra, e tem uma passagem em que é justamente uma passagem que produz, digamos assim, uma possibilidade de vir a pensar, não é? Porque até então era impossível toda aquela experiência traumática que Gustia tinha tido, em que justamente há um momento, o que me chamou a atenção na análise que é descrita, é que Paula Reimann, ela não tenta dizer o que não é possível dizer, ela é capaz, como analista, de fazer uma pausa para o indizível. E depois disso, ela consegue pronunciar somente isso. This is not human, a respeito da experiência. E foi a partir dessa expressão que há uma possibilidade de vir a ter outras formas, digamos assim, de expansão de possibilidades de vida, não é? Tanto para paciente, eu acredito, também para analista. Mas eu estava falando justamente dos sentimentos, então, que a mesa me despertou, porque, por um lado, isso que é indizível, mas que tem um sentido, me deixou muito triste, e, por outro lado, o Eliana falou de otimismo, mas que eu acho que ficou muito presente na fala do Ney, nessa capacidade de sonhar, a possibilidade, o sonho do Martin Luther King, e que Selmy trouxe como personagem Miranda, a ingenuidade, mas eu acho que é o amor, quer dizer, o que sobressaiu é justamente em contraposição a isso que não é nem ódio, porque em todo ódio há amor também, mas é algo que não tem nem essa parcela que possa fazer nomear ódio, e em contraposição o amor. Eu acho que a fala do Ney traz justamente essa possibilidade que é nossa também. E eu acho que todo esse encontro, eu acho que foi muito bom desde ontem, porque trouxe o tempo todo o que eu diria dessa visão binocular do humano, que é esse aspecto tão destrutivo, tão, enfim, indizível, e o amor também. Quer dizer, como nós temos, todo o tempo nós falamos de algo que se constrói, que precisa ser desconstruído, da cola que precisa sofrer o desgaste para tomar novas formas, enfim. Eu acho que esse contraponto esteve presente o tempo todo nesse encontro, e eu acho isso muito salutar, é o que pode trazer crescimento a nós. Obrigada. Agora eles vão falar um pouco, depois a gente retoma, né? Mas eu queria aproveitar. Acho que então a Laura fala, por favor, Laura. A ver si logro hilvanar, porque quedé muy cerca de lo que hablaba Fernanda. Como esta, imagino también una sesión de cierre, quería dejar algunas impresiones y algunas propuestas. Yo le agradezco antes que nada a Ney que haya podido decir una palabra de ese silencio tan elocuente, tan sonoro después del testimonio que escuchamos. Yo me quedé muy golpeada por la respiración, como un sollozo, como Selmy gemendo, ¿no? Gemía él enquanto falaba. Me pareció muy impresionante. Me parece que todo esto que estamos hablando dice mucho de lo que hoy quedó planteado con el trabajo de Miguel, de lo que puede ser algo de la ética, nuestra ética como analistas. Tú hablabas de Martin Luther King dando voz a quienes no tenían voz, la posibilidad de recordar a los que no están. Bueno, Primo Levi decía que los verdaderos testigos eran los que ya no estaban, ¿no? A mí esto me hizo acordar
muchísimo, porque Mariano hablaba de la situación de legalidad donde esto ocurrió. Me hizo acordar al diálogo de Antígona y Creonte, cómo están las leyes de la ciudad, las leyes que hacemos los hombres, pero esas otras que están más allá son las que Antígona defiende. Me hizo acordar, y ahí se encadenan, ¿no?, los 11 de septiembre y las innúmeras barbaries. Por ejemplo, Mariano habló de la solución final, y nosotros tenemos un documento de la dictadura uruguaya, del asesinato de Gutiérrez Ruiz, que se llama Destino Final. Yo nunca me había dado cuenta de que el hijo del asesinado, para armar ese maravilloso testimonio de cómo se fue procesando el asesinato en la Argentina de un uruguayo que se lo vinculaba con los tupamaros, hay una paráfrasis ahí de solución final, destino final. Esto también me recordó, y ahí dejo una sugerencia, porque fue un espacio de comunicación el que acá se produjo maravilloso, tenemos que seguirlo. Evoqué Katyn, la película de Bagdad, ¿no?, donde el crimen del estalinismo de Stalin, que se lo quisieron tirar a los nazis, era la oficialidad polaca, creo, ¿no? ¿Era la oficialidad polaca la que fue asesinada en Katyn? Sí, en Polonia. Digo, volvemos a tu testimonio. Todo el alto comando polaco que fue asesinado allí, que se le quiso imputar al nazismo, que las investigaciones muestran que finalmente, bueno, fue orden de Stalin, y que es un testimonio de Bagdad que también aparece allí como una alusión al diálogo entre Ismena y Antígona, cuando el enterramiento justamente de un muerto, bueno, en ese momento. No sé, me parece que se encadenan muchísimas cosas, que es lo propio del humano, lo que decía Fernanda, los horrores y las posibilidades amorosas que Ney transmitió también. Dicen que sos un optimista, yo pensé que sos un romántico también. Y bueno, y en Mariano, de este trabajo que le conozco muy bien, tuve el honor de publicar una versión abreviada, que es un trabajo, viejo trabajo, merecidamente premiado, y el cual Mariano ha seguido enriqueciendo y transmitiendo. Bueno, agradecerle muchísimo a la mesa y a todos, porque lo que planteó Ana realmente también nos hace hacer unos insights muy fuertes. Eu vou passar para eles agora, mas eu queria colocar uma situação hoje, em dia, que o Ney está bem por dentro também, acho que o Mariano não sabe tanto, que nós temos umas manifestações atualmente aqui. Então tem a barbárie e tem toda uma violência que está acontecendo agora. Então eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre o incêndio, que eu me lembro até que o Paulo ontem à noite falou, né, dos incêndios, e a gente está passando por isso agora. Então o que vocês poderiam pensar sobre os incêndios hoje e sobre toda a barbárie que aqui no Brasil a gente está assistindo, né? Hoje, eu não sei, mas nos últimos dias, os professores, enfim, tem toda uma situação que nós estamos vivendo que era importante que a gente pudesse pensar. Alô, alô? Bom, são várias questões que foram levantadas e eu vou tentar resumir, não vou responder uma por uma porque não dá, né, o tempo, acho eu. Mas eu queria contar uma história que talvez, porque francamente eu já escrevi várias vezes sobre essas questões, mas esse texto eu não senti, não me transmitiu o otimismo, não, me transmitiu esperança, isso é outra coisa. Mas eu vou contar uma história interessante. Eu publiquei um texto para o Congresso Brasileiro de Psicanálise,
e que o título era Civilização do Flecha com 2 setas, Barbárie. Aquela flecha, ser somente ser, de lógica, todo mundo conhece, né? E aí o editor, o revisor, falou assim, olha, tem um erro aqui, e botou assim, civilização ou barbárie. Aí eu telefonei lá para a revista e falei, não, é assim mesmo, é a seta. Eles não publicaram civilização ou barbárie. Quer dizer, parece que é muito insuportável para nós admitir, e o texto é exatamente discutindo a concomitância dessa coisa, que não é por ordem, conforme o Fraser queria, ou alguns antropólogos ingleses que nunca tinham visto um selvagem na vida, imaginavam. Não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas, bom, então, eu concordo inteiramente que civilização e barbárie são concomitantes. Concordo também com o que a Fernanda colocou, que eu acho que aí pega muito do que a Liana falou e da Ana Sabrosa também, que é a questão do amor. Quando eu coloquei o amor logo no início, eu fiquei pensando assim, bom, vamos dizer que é piegas, tá bom, podem entender como pieguice, eu vou ter que explicar essa tal, mas não vai dar, então no debate eu explico, boa oportunidade para explicar. Eu escrevi tudo numa linguagem que era para não psicanalistas, mas já que a maioria esmagadora é de psicanalistas, eu estou pensando sempre em termos dos 3 vínculos que o Bion propõe, K, H e L, amor, ódio e conhecimento, e concomitantemente, menos amor, menos ódio, menos conhecimento, pela ação da pulsão de morte. Então, conhecimento, como eles coexistem sempre, conhecimento sem amor não faz sentido, ou é crueldade. Geralmente é crueldade. Aí o Galego levantou uma questão que não dá para discutir aqui. Eu, por uma circunstância de vida, estudei razoavelmente a Hannah Arendt, escrevi sobre ela, essa tal. Posso ter lá minhas discordâncias com ela, mas, principalmente com o anticomunismo dela, vou dizer qual é a minha discordância. Eu acho que ela põe no mesmo saco, e isso eu nunca engoli, ela fazer a crítica ao comunismo da maneira de misturar com o nazismo. Eu acho que é um equívoco grave. Mas, independente desse equívoco da Hannah Arendt, eu admiro muitas coisas da Hannah Arendt. E o que ela diz, eu não me lembro, eu não vi o filme ainda, mas o que ela chama a atenção, com absoluta razão, no meu entender, filosoficamente, é que no caso do Eichmann havia uma falta de reflexão. Então, mas só que reflexão, na noção dela, está ligada a uma noção kantiana, essa tal, de uma independência da razão em relação ao entendimento. Isso está melhor escrito no magnífico livro dela, A Vida do Espírito. Quem quiser ler um texto menos magnífico, pode ler o meu trabalho sobre ela, que está na Revista Brasileira de Psicanálise, Entre o Passado e o Futuro, Hannah Arendt e Bion. E que eu concordo com muita coisa da Hannah Arendt. Só para dar eu acho pena que ela não teve contato, ela tinha uma certa dificuldade com a psicanálise e não teve contato com as ideias do Bion. Aí ela poderia aproveitar a noção de menos H para pensar o caso Eichmann, que é menos ódio. E o menos ódio não é ódio em menor quantidade para o Bion, é o ódio sobre a ação da pulsão de morte, porque o ódio, onde não predomina a pulsão de morte, ele está ligado ao amor, pode ser até uma competição e tal. Menos ódio sempre está ligado ao crime. Isso é que... Agora você me provocou, Galego. O Eichmann tem um episódio que o Mariano deve conhecer, interessantíssimo. Pelo seguinte, ele foi examinado por 6 psiquiatras. E os psiquiatras não encontraram nada de anormal
no laudo, não sei se está válido, no julgamento, exceto um que fez um comentário muito interessante. Eu não encontrei nada. Só posso dizer que eu saí pior do que entrei da entrevista. Quer dizer, ele não tinha noção de identificação projetiva, não usava esses conceitos, mas certamente é o tipo da situação em que a comunicação não é verbal. A psiquiatria fracassaria nessa avaliação. Um comentário sobre o Mariano, um agradecimento. Eu ainda não terminei de ler o texto integral seu, eu estou no meio, quando você começa a criticar a Auschwitz e a psicanálise. O texto completo que nos mandaram, seu. E através do seu texto eu consegui dar um avanço no meu, não é no meu entendimento de Auschwitz, que eu não tenho essa pretensão, mas na minha aproximação do fenômeno de Auschwitz. Como eu estava interessado nessa questão do sonho como elemento epistemológico, para mim, eu acho que a dificuldade de pensar Auschwitz está ligada à dificuldade de sonhar Auschwitz. Eu acho que Auschwitz não se presta a nós podermos sonhar. Eu estou ainda, eu acho que o seu trabalho me deu uma contribuição boa. Então não há uma linguagem para Auschwitz. Eu não consigo pensar uma linguagem para Auschwitz. Não consigo pensar Auschwitz. Mas isso traz um grande problema. Se a gente não puder sonhar Auschwitz, se a gente não puder, e consequentemente pensar Auschwitz, nós não vamos poder aprender com a experiência. Eu acho que isso é um desafio muito grande para todos que sofreram Auschwitz, de alguma maneira, poder aprender com a experiência. Eu não sei, mas eu quero continuar elaborando, mas agradeço muitíssimo. E eu gostaria muito, Selmi, de ficar em companhia da Miranda. Eu também. Entendeu? Então, seja se é ingenuidade ou não, eu acho que não é. Eu acho que a Miranda representa na peça, de fato, o amor. Porque quando é uma despedida, qualquer que seja a interpretação do Harold Bloom, de todos os estudiosos aí do Shakespeare, mas é uma despedida que o Shakespeare faz. Quer dizer, é a última peça dele.